Sejam todos muito bem-vindos ao evento de hoje, que tem como objetivo apresentar a plataforma interativa Cooperação Fiscal. Essa plataforma permite aos contribuintes do Estado a autorregularização de inconsistências identificadas na base de dados da Receita Estadual de forma espontânea, simplificando o dia a dia do contribuinte. Pela ferramenta, o contribuinte poderá interagir individual e exclusivamente com um auditor, a fim de solucionar as pendências dentro do prazo estabelecido na legislação estadual. É a Receita Estadual promovendo a conformidade fiscal através da autorregularização, num ambiente disponível 24 horas, 7 dias por semana. Queremos, já de início, agradecer a parceria feita com o Instituto Sincades, que gentilmente nos serviu o café de boas-vindas. Para darmos início, convidamos para compor a mesa de honra o subsecretário de Estado da Receita, senhor Sérgio Pereira Ricardo. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo, senhor Roberto Schulze. O doutor Marcelo Alvarenga, representante da OAB. O terceiro vice-presidente da FEComércio, senhor Aurélio Cardoso da Fonseca. Registramos a presença do nosso secretário de Estado da Fazenda, senhor Rogério Pegoretti. Boa tarde a todos. Bom ver gente em pé até, né? Tem lugares aqui na frente ainda, mas sinal de que o assunto interessa a todos nós, né? Muito bom ver tanta gente assim, buscando mais informações sobre essa ferramenta. Cumprimentar o nosso secretário Rogério Pegoretti e o nosso subsecretário Sérgio Pereira Ricardo, parceiros do Conselho Regional de Contabilidade, parceiros de forma geral, porque a gente vem sempre trabalhando em conjunto e é muito bom quando a gente consegue essa interação de trocar informações e ver o que é bom para a sociedade. Não para os contadores, para os empresários, para a Cefaz, mas para a sociedade como um todo. Cumprimentar o Aurélio, nosso colega lá de GTFaz, da FEComércio, GTFaz que faz um trabalho também muito importante de parceria. Vejo outros colegas aqui, contadores e representantes lá no GTFaz. César Sincades, parceirão também de todos nós, os auditores fiscais presentes, empresários, contadores, doutora Raquel Freixo, da OAB, doutor Marcelo aqui, representando também a OAB. Cooperação fiscal. Eu acho que o próprio nome, cooperação, já é muito bom de ouvir, né? Porque a gente espera exatamente isso. Não só nós contadores, que somos esses operadores, né, das obrigações fiscais, mas, claro, especialmente os empresários. E por isso, quando eu vi um evento voltado para empresários, falei, não posso deixar de estar presente, mesmo que para ouvir, né, mais uma vez sobre cooperação fiscal, mas é isso que a gente quer. A gente não quer facilidade, a gente quer cooperação. Esse é o objetivo principal. Uma reivindicação já de bastante tempo. A gente vem buscando isso, a Receita Federal iniciou esse trabalho, nos dando a oportunidade de corrigir eventuais falhas, esquecimentos, problemas nas declarações de imposto de renda de pessoa física. Pessoa jurídica, a gente já caminha para isso também, e a Cefaz veio com esse projeto devagar, com cuidado, para que realmente todas as etapas fossem cumpridas a contento, e a gente tem hoje essa ferramenta na mão. E essa ferramenta é muito importante. E aí eu queria chamar a atenção para os empresários em especial, que essa não é uma ferramenta do contador ou do advogado, é uma ferramenta nossa. E aí já acabou há muito tempo, aquele tempo em que isso é com o meu contador.
Quantas vezes a gente ouvia isso, né? Não, eu não sei de nada, eu não sei nada, procura meu contador. O empresário tem que estar buscando essas informações, tem que estar o tempo todo acompanhando esse trabalho, porque, a não ser que o contador dele for muito rico, uma hora essa multa vai chegar no empresário. Então, ou vocês, empresários, contratem um contador muito rico que vai dar conta de pagar as multas, ou vocês vão ter que estar ligados nisso e acompanhando o trabalho. Então, é importante que a gente tenha isso e destacar mais. A gente vai ter um evento amanhã, lá no Palácio Anchieta, promovido pela Secretaria da Fazenda, já antecipando uma outra coisa muito especial, que é o projeto de redução das multas por obrigações acessórias, que é também um desejo de toda a sociedade. Então, parabéns à Secretaria da Fazenda por todo esse esforço que vocês têm feito, Sérgio, Rogério e equipe, né, para que a gente tenha um ambiente de negócios muito mais saudável e que a gente possa realmente ter muito mais tranquilidade. Tá? Registrar a presença da Letícia, nossa ex-presidente da Junta, que fez um trabalho maravilhoso lá, e espero que continue com a sua inteligência também nos brindando aí com outros trabalhos. Obrigado a todos. Convidamos o doutor Marcelo Alvarenga, representante da OAB. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o nosso secretário, agradecer a gentileza de colocar a OAB nessa mesa, e a gente não poderia deixar de estar aqui prestigiando. Cumprimentar o subsecretário Sérgio e aí estendendo aos colegas aqui da mesa o meu boa tarde. Dizer que no passado o distanciamento do fisco e o contribuinte era motivo de sentimentos, né? E hoje nós vemos um esforço mútuo de ambos os lados para essa aproximação. E toda a ação como essa, dessa ferramenta de cooperação fiscal, a iniciativa na redução das multas, tudo isso nos aproxima muito, secretário. Isso tudo faz com que esse ambiente do Estado do Espírito Santo torne-se um ambiente propício para o desenvolvimento. Nós precisamos dessa sinergia, nós precisamos dessa aproximação. Né? Dizer da minha satisfação de estar vendo esse auditório cheio. Reforço aqui as falas do nosso presidente do CRC, Roberto, de que é importante a participação do empresário. Não dá mais para a gente delegar para terceiros a responsabilidade que é nossa também. Durante muito tempo a gente vê o empresário, o empresário cuidar do seu negócio da porta para fora e deixar a parte de dentro, a parte da burocracia relegada ao contador. Muitas das vezes o advogado também intervém, mas é preciso que cada um assuma a sua parcela de responsabilidade, para que a gente possa seguir cada vez com mais segurança, tá bom? Espero ter aí um bom evento hoje, que seja muito proveitoso para todos nós. Uma boa tarde. Obrigada. Convido agora para falar aos presentes o subsecretário de Estado da Receita, senhor Sérgio Pereira Ricardo. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui na Secretaria da Fazenda. Essa é a nossa casa, a casa de vocês, a casa dos empresários, a casa dos contadores, dos advogados, pertence à sociedade. Esse evento ele é simbólico para nós, especialmente sendo feito aqui na Fazenda. Recentemente nós tivemos a oportunidade de compartilhar o auditório do CRC para fazer uma apresentação voltada para os contadores, para os profissionais de contabilidade e seus associados, mas essa palestra aqui, essa apresentação foi pensada especialmente para os empresários, e exatamente por conta daquilo que o nosso presidente já comentou. É importante a participação de todos, especialmente do olho do dono acerca das informações que nós estamos apresentando dentro desse ambiente da agência virtual, que é um ambiente que é franqueado aos titulares das empresas, de forma tal que vocês consigam conhecer, acompanhar e, inclusive, auxiliar, em algum momento, os profissionais de contabilidade. Nós já temos hoje 4 produtos que já estão em produção no Cooperação Fiscal.
alguns ainda não alcançaram a totalidade dos contribuintes por questões de ordem operacional. Nós também temos as nossas limitações, tanto técnicas quanto de pessoal, para poder implementar 100% todos os produtos, mas estejam certos de que este é o caminho, esta é a diretriz da administração. A Secretaria da Fazenda, através da Receita Estadual, ela não deseja que o ambiente de negócios ele tenha incertezas. Por isso, na medida do possível, em que existe a possibilidade de cruzamento de informações e que seja possível detectar de maneira automática essas informações, nós iremos levar esses dados para a cooperação fiscal, de forma que os profissionais de contabilidade tenham a possibilidade de, verificando eventual inconsistência, promovam a correção. Por quê? O que o Estado deseja é um ambiente comercial e empresarial seguro, sem sobressaltos, em que a competição se dê pela qualidade dos serviços e dos produtos que cada um aqui industrializa ou comercializa. O combate à sonegação, porque ela é danosa para o Estado. Quando o ICMS deixa de ser arrecadado, especialmente o ICMS, que é o foco aqui da nossa apresentação, ele deixa de atender a sociedade. Parte do 25% desse imposto pertence aos municípios, 25% vai para a educação, 12% aqui no Estado vai para a saúde. Esse imposto ele é da sociedade. Então, a Secretaria da Fazenda ela tem essa missão, o combate à sonegação, de forma tal que o imposto não seja vantagem competitiva para nenhum empresário. E, nessa linha de ação, a cooperação fiscal ele nos auxilia. Mostra eventuais inconsistências, porque errar é humano. É lógico que a máquina hoje ela consegue ter um desempenho muito bom e trazer uma eficiência muito grande nos controles e nos processos de todas as empresas, mas, na medida em que a gente tem essa oportunidade de informar e de possibilitar a regularização, ganham todos. Ganha a sociedade, ganham os empresários, ganham os profissionais de contabilidade, que inclusive tive o prazer de descobrir que existem alguns ricos, já que o nosso presidente falou que seria importante contratar os profissionais ricos, mas é um monte, né, doutor César? Mas brincadeiras à parte, é importante conhecer essa ferramenta. Nós já estamos com o 5º produto do Cooperação Fiscal, que é a omissão de notas fiscais eletrônicas, o registro de notas fiscais eletrônicas na escrituração fiscal digital. É um produto que já vai ser colocado em piloto na metade desse mês, e daqui a pouco os senhores também estarão recebendo os comunicados dentro da agência virtual. Então, peço que conheçam, que vejam com seus contadores a senha de acesso ao ambiente da agência virtual, naveguem, verifiquem, testem e, por favor, nos apresentem críticas e sugestões de forma tal que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais o sistema. Desejo uma boa palestra a todos e, sem querer me alongar demais, agradecer ao secretário pelo apoio que ele tem dado, ao pessoal da GTEC também, da Agência de Tecnologia, pelo empenho, ao pessoal da Gerência Fiscal, que é incansável na apresentação desse produto, no desenvolvimento de novas funcionalidades, de novas ferramentas. Agradecer, de uma maneira em geral, aos servidores da Fazenda, de todas as áreas, que sempre contribuem para o bom trabalho e o bom desempenho da Secretaria. Muito obrigado a todos e boa apresentação para todos nós. Convido agora para falar aos presentes o secretário de Estado da Fazenda, senhor Rogério Pegoretti. Boa tarde, gente. Primeiramente, aí pedir... Desculpa, ficou feio o papelzinho do doutor Marcelo aí, porque me chamaram, a doutora Raquel me chamou a atenção que faltava uma cadeira da OAB aí na mesa, aí eu gentilmente escrevi aí o nome da OAB, não podia faltar nem a OAB, muito menos um cachoeirense, não, Rony? Então, a gente tem que resolver esse problema, e resolvemos com 2 coelhos com uma caixa d'água só, como diz o outro, né? Fico muito feliz de ver o nosso auditório lotado aqui e a gente poder apresentar a Cooperação Fiscal, que é uma ferramenta que iniciou-se no ano passado. E quando eu tomei conhecimento, eu fiquei muito feliz e muito empolgado, que é um projeto que a gente tem que avançar bastante e acelerar o máximo possível a inclusão de novos produtos.
e eu já pedi para a nossa gerência de tecnologia priorizar esse projeto. Com aquela ata que a gente aderiu, aquele contrato novo, Marcelo, a gente vai poder avançar com cooperação também? Também, né? Já começou, já deu ordem de serviço já, pessoal? A gente está fazendo um investimento aí da ordem de R$2 milhões no contrato novo de tecnologia, inaugurando aqui terceirização de serviços de TI, que antes eram feitos totalmente internos aqui, para a gente poder ter mais agilidade, e para o ano que vem a gente vai fazer mais alguns investimentos de valores maiores para a gente ter mais entregas da área de tecnologia. Cooperação fiscal, ele tem tudo a ver com o que a gente quer. O Estado ele não quer arrecadar com multas, ele não quer que o contribuinte seja surpreendido por conta de algum erro dele, que ele ainda bota a culpa no contador, né? O que a gente quer é combater a sonegação, combater o fraudador, dificultar ao máximo a vida do mau contribuinte, que com isso a gente vai estar permitindo uma concorrência mais leal e não penalizar o contribuinte. Eu costumo dizer que o que a gente precisa fazer é o Estado atrapalhar o mínimo possível a vida do contribuinte. E é isso que a gente pretende fazer com cooperação fiscal, com a desburocratização, que aí eu parabenizo aí a Letícia pelo excelente trabalho que ela teve na junta comercial à frente do Simplifica, e que a gente precisa dar continuidade. E o próximo desses projetos é a redução das multas, que amanhã a gente vai poder apresentar finalmente. Cozinhamos esse galo um bocado e amanhã ele já vai poder apresentar, o governador vai encaminhar. É o convite. Então eu convido a todos vocês para conhecerem o projeto. É um trabalho que a nossa equipe aqui da GETRI, na pessoa do Gessé e do Lauro, com o apoio de toda a equipe nossa da Secretaria, desenvolvemos e vamos poder apresentar amanhã, encaminhar para a Assembleia, amanhã às 14h, no Salão São Tiago. Eu gostaria muito da presença de todos vocês, onde a gente vai poder detalhar bastante o projeto e apresentar a contribuição que o Estado vai fazer para a melhoria mais ainda do ambiente de negócios e dar mais segurança a quem quer investir, empreender nesse Estado. Tá bom? Não vou falar muito não, que eu quero muito assistir a apresentação dos nossos colegas aqui. Muito obrigado, gente. Agradecemos a presença dos senhores nessa mesa de abertura e pedimos a gentileza de tomar seus lugares junto à plateia para darmos início à apresentação. O evento de hoje será apresentado pelos auditores Valquimar Rasch, que é subgerente de Programação Fiscal e Projetos Especiais, e pelo auditor Renato Roveta Passamani, subgerente da Subgerência Fiscal Região Sul. Pessoal, boa tarde, né? Todo mundo está me ouvindo bem? Está muito alto? Tá bom, né? É uma satisfação para mim também, uma alegria grande, né? Ver que as inscrições foram esgotadas, né? E está repleto aqui o auditório. Mostra realmente o interesse pela essa inovação aqui da Fazenda, né? De publicar as inconsistências antes de fazer os autos de infração, né? Eu quero combinar com vocês, assim, eu vou fazer uma apresentação por volta de 20 minutos, né? Vou me policiar para isso, porque eu estou empolgado e às vezes falo um pouquinho demais. Me ajuda aí, Leandro. E depois o Renato, então, eu vou trazer alguma coisa de legislação, algumas definições, né? E depois o Renato, então, vem e fala como é o acesso à AGV, como a gente acessa as inconsistências, como faz para se autorregularizar. Então, ao final dessas duas pequenas palestras, né? Então, a gente abre, então, para as perguntas e sugestões que vocês têm, críticas, né? Eu acho que o momento mais enriquecedor realmente é esse último, né? Que a gente tem a participação de vocês. Tá bom? Pode ser assim? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com um breve histórico, tentar ficar na frente aqui. Um breve histórico aqui, né? E depois a gente começa falando, então, dos conceitos e da legislação. Então, olha, todo mundo deve lembrar muito bem dessa foto aí, né? O mundo mudou muito em termos de tecnologia, né? Com o advento do SPED fiscal em 2006, surgiram a EFD, né, que é a Escrituração Fiscal Digital, a ECD, que é a Escrituração Contábil Digital. Eu vou falar os termos assim, porque nem todo mundo é da área, né? Eu acho que é importante ter esse alinhamento. E também, principalmente, surgiu a Nota Fiscal Eletrônica.
Então, o que aconteceu? Esses documentos todos aí em papel, eles ficaram eletrônicos. E aí, o que a gente imagina? Se houve essa evolução da tecnologia, o que aconteceu na parte da fiscalização? Antes, a gente tinha o auditor olhando por aquelas caixas todas ali de documentos, né? E ele tinha que fazer, então, certas opções. Ele tinha que fazer uma amostragem de documentos. Então, ele selecionava 10 fornecedores, 10 clientes para fazer a verificação, para ver se está tudo correto, e aí seguia na fiscalização. E hoje, a realidade é o quê? Como teve essa evolução, todos esses documentos que eu citei há pouco, eles estão já na base de dados da Cefaz. Tudo está carregado aqui na Receita Estadual. Ou seja, o auditor agora, ele tem acesso a todos os documentos fiscais. E ele pode, então, abrir mão daquela amostragem e ele consegue olhar, de fato, todos os documentos. Tá ok? E isso leva ao quê, então? Isso leva, né, aqui, ó, um aumento da auditoria sistematizada. O que é esse termo, auditoria sistematizada? Isso aqui nada mais é do que uma malha fiscal, né? O auditor, então, ele olha para aqueles bancos de dados, ele cria uma regra de negócio, e ele constrói relatórios que vão subsidiar as auditorias, monitorar as empresas, né? E aqui eu tenho alguns exemplos, né, de alguns relatórios que foram desenvolvidos. Ó. Então, a gente tem relatório que traz a omissão de GFD, a omissão dos PGDAs, né, que é o Programa Gerador do Simples Nacional, né? Tem também os relatórios de ICMS declarado, em que o ICMS não foi recolhido ou foi recolhido a menor. São só exemplos, tá, pessoal? Diferença de cartão, inconsistências na conta mercadoria, inconsistência na conta gráfica de ICMS, os documentos não escriturados, né, sejam eles a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal consumidor eletrônica, o CTE, bem como a divergência da escrituração desses documentos, né? Então, se você tem, por exemplo, uma nota fiscal que tem um imposto destacado e aí na FD esse valor desse destaque não vai para lá, o fisco tem condição de fazer a malha e já tem essas malhas prontas para identificar tudo isso. Crédito indevido de SIAP, né? Aqui a gente tem problema em relação à apropriação à vista, né? Não obedece aquelas 48 parcelas que a legislação trata, e também a questão do percentual das saídas tributadas sobre as saídas totais. A gente observa muito esse problema. Mas são só exemplos aqui, né? E por que eu estou falando tudo isso como introdução? É porque a cooperação fiscal nasce exatamente nesse momento, né? Em que você observa que você tem acesso a todos esses relatórios, e aí você enxerga um monte de problemas, e aí então nasce a ideia de fazer a publicação dessas inconsistências de maneira prévia à auto de infração, né, para facilitar o ambiente de negócio, melhorar o ambiente de negócio. Então, nesse contexto aqui, realmente nasceu a cooperação fiscal. Aqui a definição, né, é bem simples, é uma plataforma interativa que permite a autorregularização de inconsistências identificadas na base de dados da Receita Estadual. Aqui uns exemplos, né? A gente tem como regime normal, né? Regime ordinário. Então, assim, o centro ali em vermelho seria a FD, né? Quando a gente não tem o arquivo da FD, nenhum outro relatório é possível, né? Porque faltam os dados. A gente tem as bases de nota fiscal eletrônica, do conhecimento de transporte, mas falta a escrituração fiscal do contribuinte. Então, a gente não consegue nenhum outro relatório daqueles ali de cima. Onde é que está o botão aqui? Não achei aqui o laser. Mas a gente não consegue ali, por exemplo, a nota fiscal não escriturada, a escrituração com divergência, a diferença de cartão, a falta de recolhimento, se a gente não tem a declaração, né, a escrituração fiscal que o contribuinte enviou. E isso é muito caro para a Receita Estadual e para a sociedade como um todo, né, porque a escrituração fiscal é o momento em que o contribuinte diz, olha, eu vendi tanto, eu tenho tanto de débito, eu tenho tanto de crédito e eu tenho um imposto a pagar. Então, assim, isso é muito caro para toda a sociedade, né? Um outro exemplo aqui, em relação ao Simples Nacional, da mesma forma, né?
a gente tem ali no centro o arquivo do PGDAS, que é onde o contribuinte vai declarar o faturamento dele, né? E aí ele pode, por exemplo, declarar de maneira equivocada as receitas, e aí tem um relatório ali, por exemplo, de erro de segregação de receitas, em que a gente pode, então, verificar se o produto que era tributado, ele botou na subção tributária, ou botou como imune, como isento. E da mesma forma todos os outros ali, ó. A diferença de cartão, a omissão de faturamento, né? Aquisição superiores a 80%. É só mesmo a título de exemplo, tá? Aqui, como o Sérgio comentou, a gente tem assim dificuldade de fazer a publicação de todo o legado, né? Quando a gente pensa num relatório e olha que tem 20 mil contribuintes com aquele problema, como nós vamos tratar isso com toda a onda que volta, né? Então, assim, a gente tem que ter auditor para fazer esses atendimentos e a gente tem que ter a tecnologia para que o sistema funcione adequadamente. Então, assim, a gente tem um fluxo de publicação porque a gente está começando esse produto agora, né? Esse produto não, o projeto como um todo, a cooperação fiscal. Então, o primeiro que a gente colocou foi realmente a omissão do FD, foi o primeiro produto a entrar no cooperação fiscal. Depois a gente colocou a falta de recolhimento do CMS, né? Onde o contribuinte declarava, mas não recolhia ou recolhia menor. Agora, a gente tem outros produtos também, mas a gente está pensando agora nos documentos não escriturados, né? A nota fiscal eletrônica não escriturada, o CTE não escriturado. Depois, a gente vai tratar a divergência de escrituração desses documentos. E aí depois vem outros casos aqui, como crédito indevido, diferença de cartão, a gente até já tem um para o Simples Nacional, a diferença de estoque, a diferença na conta mercadoria, né? E vários outros, todos aqueles que eu mostrei, né, no exemplo anterior, vários outros que a gente elaborar, podem ser colocados na cooperação fiscal. O que é autorregularização, né? É o saneamento das inconsistências nos termos e condições estabelecidas na comunicação. E a comunicação sempre está ancorada na Lei 7.000 de 2001, que traz as penalidades e reduções. Mas como está no ambiente de autorregularização, as reduções são assim, boas, né? Então dá para aproveitar e fazer nesses termos de redução. Um exemplo aqui, ó. O contribuinte ele não enviou o arquivo da FD. O que ele precisa fazer para sanear? Ele precisa mandar o arquivo, efetivamente, né? E então recolher a multa espontânea pelo envio fora do prazo regular. Um outro exemplo, a gente publica uma inconsistência de um ICMS que foi declarado e o contribuinte não fez o recolhimento daquele valor. O que ele precisa fazer? Ele precisa recolher o ICMS e aí tem os juros e multa porque está previsto lá na Lei 7.000 que é assim que funciona, né? Durante a linha do tempo de cada empresa, a gente percebe isso aqui, ó. Em qualquer momento, a empresa pode fazer uma denúncia espontânea por um problema que ela encontre. Em determinado momento, vai acontecer ali uma intimação da Receita Estadual ou um termo de início de fiscalização, ou até mesmo um auto de fração direto, dependendo da situação, que vai afastar a espontaneidade de iniciativa do infrator, né? Ou seja, considera-se iniciado o procedimento fiscal e a gente entra, então, ali, ó, em vermelho, na ação fiscal. Isso é o que a gente tinha antes do cooperação fiscal. Isso vale, sempre valeu, né, para todos os contribuintes. Na Lei 7.000, no artigo 132, e esse parágrafo primeiro e o próximo que eu vou mostrar, são os artigos e os parágrafos, no caso, que embasam legalmente o projeto de cooperação fiscal. Aqui fala assim, ó, não se considera termo de início de fiscalização a comunicação de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Cefaz. Então, quando acontece a publicação no cooperação fiscal, está ancorado nesse parágrafo primeiro. E aí ninguém precisa preocupar de que está afastado de espontaneidade, porque não está nesse momento ainda. Só que quando aconteceu o que está previsto aqui no quarto, ou seja, não houver a manifestação do contribuinte no prazo de 30 dias, considera-se iniciado o procedimento fiscal. Então, esses parágrafos, eles delimitam, né, o início e o fim do processo de autorregularização.
Vendo isso graficamente, ficaria assim, ó, na linha do tempo lá da empresa, né? Em qualquer minuto, em qualquer momento, ela ainda pode fazer a denúncia espontânea, a linha azul. Aí, em determinado momento, vai ter a publicação de uma inconsistência, e aí a empresa vai receber isso lá no domicílio tributário eletrônico dela. Vai se iniciar, então, a autorregularização ali em amarelo. E como a lei limita em 30 dias, quando vence esse prazo, automaticamente já está sob ação fiscal. Está claro isso, pessoal? Então, vou fazer um exemplo aqui. O atraso no envio da FD. Tem que mandar a escrituração fiscal até o dia 20. Mas aí não mandou, teve a publicação no Cooperação Fiscal e mandou depois de algum período. Então, tem uma multa para isso, prevista lá na Lei 7.000, de 1.000 VRTS. Em denúncia espontânea, em qualquer momento, aí no tempo, né, a empresa pode fazer uma denúncia espontânea, mandar esse arquivo e fazer um pagamento com redução e vai pagar 10% desse valor. Em ação fiscal, ela teria que pagar o valor cheio, 100%, né, no caso 1.000 VRTS. Em autorregularização, botamos uma interrogação ali, mas na verdade é o mesmo valor. Então, dentro da denúncia espontânea normal e dentro do prazo de autorregularização, fica a mesma coisa, ou seja, fica com a espontaneidade da empresa aberta, né? Aqui um fluxograma de como é que funciona, né? Uma ideia muito simples, né? Mas só para todo mundo captar bem. Então, assim, o sistema vai ver as inconsistências, né, de determinado produto, vai fazer, então, a publicação na AGV, Agência Virtual do Contribuinte, para vários contribuintes. Alguns desses vão se autorregularizar totalmente. E aí vai haver uma retroalimentação do sistema, né, e vai aparecer que eles estão autorregularizados. Alguns, eles vão se omitir ou não vão fazer totalmente o processo de autorregularização. E vai acontecer, então, possíveis penalidades que estão previstas na Lei 7.000. Dentre elas, o bloqueio de documento fiscal eletrônico, ou seja, a empresa não emite e não recebe documento mais eletrônico. Isso acontece nos casos de omissão da FD e omissão do PGDAS. Pode ter também a emissão de um AC, que é aviso de cobrança, ou a emissão de um plano de auditoria, para fazer o alcance daquilo que a empresa se recusou a fazer a autorregularização. A gente falou ali de AC, eu vou trazer aqui um pouco da legislação do AC, para ficar claro isso. O artigo 154A, ele define como natureza não contenciosa o imposto que foi declarado na FD. Então, o contribuinte declara um imposto, declara que deve um imposto. Isso não cabe autodifração mais. Ele que declarou, eu devo R$100 de comércio. Então, ele deve R$100, isso é considerado, pela lei, né, de natureza não contenciosa. Ou seja, não cabe autodifração para isso. Aí, como a gente não faz autodifração para alcançar isso, nós fazemos um aviso de cobrança, que também é um documento. Eu vou continuar aqui, senão eu me antecipo. A outra previsão ali é em relação à falta de entrega da FD. Da mesma forma, o contribuinte que não manda um arquivo da FD, ele também fica sujeito ao aviso de cobrança daqueles 1.000 VRTS pela falta do envio do arquivo, né, ou mesmo pelo envio tardio. Aí, esse crédito tributário, quando ele não é satisfeito, né, o que acontece? Ele incide juros e multa, ele veda a certidão negativa de débitos da empresa, e ele determina a inscrição em dívida ativa. Quer dizer, o aviso de cobrança, que é um documento, né, numerado, com valores, com a identificação do sujeito passivo, ele é inscrito em dívida ativa. Vou trazer um pouco aqui agora da legislação do domicílio tributário eletrônico. A Lei 10.379, de 2015, ela no artigo 1º, ela instituiu o domicílio tributário eletrônico como a comunicação eletrônica entre a Cefaz e o sujeito passivo. O artigo 2º definiu ali, ó, o domicílio tributário, domicílio eletrônico,
como sendo o portal de comunicações e serviços eletrônicos da Cefaz disponíveis na internet. Observa que ele está dizendo disponível na internet. No regulamento de ICMS, o artigo 812, que trata das intimações, que podem ser feitas de várias formas, e o inciso 6, ele diz que pode ser por meio eletrônico, mediante o envio de uma comunicação ao DTE do sujeito passivo. Tem aqui também o parágrafo 8º, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, está até um pouco maior ali. Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço eletrônico. Veja que aí ele já especifica, a lei fala que está na internet, e aqui ele diz que é um endereço específico da AGV. Termina ali dizendo que autorizado, né, termo de opção pelo domicílio conforme um modelo. Depois eu vou mostrar o modelo também. Por que eu estou chamando a atenção disso, né? Quando a gente entra lá na AGV e clica naquela cartinha que está lá, que é o DTE, ele abre mais ou menos uma tela assim. Uma caixinha ali de caixa postal. Onde é que está o laser aqui? Uma caixinha de uma caixa postal, auto de infração, notificação de débito, nem existe mais, dívida ativa, aviso de cobrança e documento fiscal. Então, essa foi uma divisão criada pela parte de tecnologia, né, que dá um entendimento, às vezes, equivocado para o contribuinte, para alguns contabilistas, né. Isso é uma divisão meramente sistêmica mesmo, né. A legislação ela é clara lá na lei, dizendo o que é o domicílio tributário. O domicílio tributário é o todo. A divisão nessas caixinhas, ali em caixa postal, auto de infração, então se cai aqui, se cai ali, não importa, está tudo caindo dentro do domicílio tributário eletrônico do contribuinte. É importante ficar claro isso, tá, pessoal? Então aqui é o termo de opção, ó, por DTE. Veja que ali a pessoa que está assinando, né? Ela, em amarelo, ó, autoriza a Cefaz a enviar comunicações e intimações por meio da AGV, no endereço eletrônico da AGV, a qual será considerada seu domicílio tributário eletrônico, e aí ele assina ali em aceito, né? Ele já está logado com o certificado digital, ele clica ali em aceito. Então, assim, veja, a lei define o artigo 812 também, e ainda tem o termo de opção, trazendo isso para ficar claro a questão do domicílio tributário para todo mundo, tá? Voltando aqui à cooperação fiscal, quais são as premissas do projeto, né? A facilidade de interação. Se a gente fizer um negócio com um linguajar muito difícil, que não seja prático, pouca gente vai usar, né? Então tem que ser uma coisa de fácil interação. E aí a gente precisa muito das sugestões de vocês, das críticas de vocês nesse sentido. Rapidez no atendimento. Não dá para imaginar que vocês vão perguntar alguma coisa lá do outro lado, para a Receita Estadual, e vão esperar uma semana, né? Porque aí inviabiliza o projeto. Então, esse atendimento, de fato, ele tem que ser um atendimento rápido. E a gente tem recebido até alguns elogios nesse sentido, né? Dizendo que realmente o atendimento está bastante rápido, né? A diminuição da burocracia. Tudo é resolvido pela plataforma. Não tem que protocolar nenhum pedido, né? Tudo está na plataforma, então fica bem mais facilitado. Automatização de processos para diminuir a necessidade de interações do contribuinte e do auditor. O que é isso? Quando a Receita reclamar a falta de um arquivo, de FD, por exemplo, o contribuinte vai fazer o envio, aí ele vai ter um comprovante, e aí ele tem que pagar uma multinha lá de 10% que a gente viu há pouco. Então, teoricamente, ele deveria mandar esses dois documentos para a gente poder baixar a pendência e colocar autorregularizado. Mas isso não é necessário. Na verdade, o sistema ele entende, ele percebe a chegada do arquivo automaticamente, então ele já baixa parcialmente, né, a inconsistência, e no momento em que o contribuinte clicar no DUA que está vinculado na inconsistência e fizer o recolhimento com a redução, ele fica totalmente regularizado. Então, assim, não há necessidade, pode ser feito, né, o sistema permite que vocês mandem esses documentos, mas não há essa necessidade. E aqui uma premissa também é uma ação obrigatória do fisco nos casos de não autorregularização.
No passado, né, a Receita Estadual ela errou muito aqui, no sentido de colocar uma série de inconsistências, e aí a metade fazia a regularização, a metade não fazia, e a Receita acabava não indo atrás daqueles que efetivamente não buscaram a autorregularização. Então, assim, nós estamos fazendo um andar assim, mais cauteloso, né, uma publicação mais cautelosa, porque tudo o que não é autorregularizado tem uma medida no sentido de coibir e de incentivar, né, que as pessoas promovam a autorregularização. Porque se a gente deixa para lá, né, acaba que cria um círculo ali ruim e não tem a autorregularização que a gente precisa. Os princípios da interação. Impessoalidade, né, sempre vai aparecer para vocês Receita Estadual. Independente se é o Volkmar, se é o Renato, qualquer auditor, mas sempre vai aparecer para vocês a Receita Estadual. É um canal exclusivo. Objetividade. Para quê? Para atender aquela inconsistência. Dá para perguntar aqui como é que faz um pedido de baixa para uma outra empresa? Não, não dá. Aqui é para atender aquela inconsistência. Controle. Nós temos o controle de todos os percentuais, de quem se autorregulariza, de quem se justifica. Tudo é um ambiente totalmente controlado, né? A questão dos recolhimentos, de quantas mensagens vocês encaminham para a gente, de quantas mensagens a gente devolve para vocês. Tudo isso a gente tem o controle. E a transparência. A gente tem um histórico de todas as mensagens. A gente pode ver o que vocês escreveram e a gente pode ver o que o colega auditor fiscal respondeu em relação às dúvidas que vocês apresentaram. Os recursos aqui, né? A publicação das inconsistências de forma analítica. A gente não vai dizer, vocês têm notas não escrituradas. A gente vai dizer, vocês têm as notas abaixo não escrituradas. Vai apresentar a chave, a data de emissão, o valor da nota, né? Então é uma coisa bastante analítica. Emissão de um DUA vinculado à inconsistência na própria plataforma. Como eu falei, né? Você tem ali uma pendência, você realmente vê que aquilo foi um erro, aí você tem já uma bandeirinha de um DUA, você clica, já gera o DUA, faz o recolhimento e o problema está resolvido. Lembrando sempre que está com redução, né? Porque está em espontâneo. Interação do fisco contribuinte através do envio de mensagens, inclusive anexos. É o chat, né, que a gente falou há pouco. Então, vocês têm um chat exclusivo para conversar com o auditor fiscal sobre aquela inconsistência que está publicada. Distribuição automática da demanda, né? Isso é uma coisa mais interna, né? A gente pode distribuir isso para as regionais, para cada supervisão, atacado, varejo, indústria, né? Bloqueio de emissão e recepção de documentos fiscais. Sempre que não tenha a entrega da FD ou do arquivo de PGDAS, acontece um bloqueio na data do vencimento. 30 da lei e mais os 10 dias do domicílio tributário eletrônico, acontece então o bloqueio de emissão e recepção de documentos fiscais. Emissão do aviso de cobrança, né, também de maneira automática. E o controle da autorregularização dos recolhimentos, que eu falei há pouco já também. Os recursos em desenvolvimento. Marcelo, presta atenção, Marcelo. Parcelamento dos débitos vinculados às inconsistências, né? Isso já é uma demanda antiga, né, dos contribuintes. A gente apresenta ali um problema, aquilo ali às vezes dá um valor mais elevado e o contribuinte gostaria de fazer o parcelamento. Aí, nesse caso, ele tem que se dirigir à agência da Receita Estadual, por enquanto, para fazer esse pedido lá por um processo. Mas a gente já está desenvolvendo também essa maneira automática de fazer isso dentro do Cooperação Fiscal. O envio de mensagens de justificativa em lote. Às vezes o cara tem lá, sei lá, 500 notas não escrituradas. Aí você tem que fazer a justificativa de 1 em 1. Então isso é ruim, né? Então vai ter um botão para você marcar todas e aí você concorda com todas ou concorda com a metade, discorda da outra parte, né? Faz a justificativa em lote. A opção de emissão de um DUA consolidado, né? O mesmo exemplo do caso anterior, quando você concorda com um lote grande ali, você já marca aquele conjunto de notas, emite um DUA consolidado. Integração ao REDUA. O que acontece às vezes? O contribuinte vai lá na FD dele e fala assim, o meu ICMS a pagar é R$100 no Código de Comércio. Só que ele faz o pagamento
no Código da Indústria, Código de Receita da Indústria. E aí o Cooperação Fiscal não consegue ver isso, né? E ele vai reclamar a falta de pagamento. Aí o contribuinte vai ver que ele fez o pagamento no Código de Receita errado, e ele então vai pedir o REDUA. O REDUA já é um procedimento que a maioria conhece, só que ele vai estar integrado também no Cooperação Fiscal, então vai ser mais fácil de fazer esse pedido. Da mesma forma, a liberação para retificação da FD de forma automática. Suponha que o exemplo que eu dei há pouco fosse o contrário, né? Em vez de ele colocar comércio lá na FD, ele colocou indústria. E aí ele não tem que retificar o DUA que foi pago, ele tem que retificar a escrituração fiscal. Então ele vai pedir isso aqui, automaticamente vai ser liberado para ele dentro do Cooperação Fiscal. Os produtos que estão funcionando, omissão de FD, ICMS declarado e não recolhido ou recolhido a menor, omissão de PGDAS, diferença de cartão do Simples Nacional. Esses estão funcionando já. O produto 1, omissão de FD, começou em janeiro de 2018. Já temos ali quase 120 mil inconsistências publicadas, isso significa 120 mil arquivos de FD reclamados. 11.883 contribuintes receberam essa reclamação, né? E a gente conseguiu apenas 25.111 arquivos da FD. Como a gente está tratando um legado grande, muitas empresas já pararam de funcionar, né? Então, realmente são empresas que foram abandonadas. Daqui para frente, tem ali, atualmente, todas as omissões já foram publicadas. Então, a gente não tem mais legado desse produto. Agora, a gente vai tratar só o mês a mês. É importante destacar aqui também que quem não manda o arquivo da FD, ele fica bloqueado por 60 dias. Aí, ele não procurando resolver essa pendência, ocorre o cancelamento da inscrição estadual por presunção de inatividade. Uma vez que o cara tem inscrição estadual, não recebe nota fiscal, não emite nota fiscal porque está bloqueado, presume-se que ele está inativo. Então, a gente vai cancelar a inscrição dele. Produto 2, ICMS declarado não recolhido, né? 25.270 inconsistências publicadas para 6.012 contribuintes. Todas as inconsistências, todo o legado também já foi publicado. Omissão de PGDAS foi iniciado em novembro de 2018. 156.783 inconsistências publicadas para 35.796 contribuintes. E aqui nós conseguimos receber 60.486 arquivos de PGDAS. Todas as omissões já foram publicadas, não tem legado, estamos tratando também um mês a mês. Simples Nacional. Aqui a gente só conseguiu colocar, por enquanto, 15% dos contribuintes. Então, foram 3.515 contribuintes, com 45.522 inconsistências. E tivemos ali um resultado significativo, né, que 36.515 empresas aumentaram o PGDAS, corrigindo, né, o erro na declaração de faturamento lá da Receita Bruta. Próximos produtos, nota fiscal de emissão própria não escriturada. Nós temos, na próxima terça-feira, uma reunião aqui com alguns contabilistas que vão participar da homologação desse produto. Se alguém quiser dar o nome aqui ao final, pode me procurar, que eu insiro esse projeto também de homologação. Depois, a gente pretende colocar a nota fiscal consumidor eletrônica não escriturada, o CTE de emissão própria não escriturado e o CTE tomador não escriturado. Sempre fazemos um piloto, né, com poucos contribuintes para homologar a plataforma, o produto, testar se está bem, e depois, então, a gente começa a fase de expansão e aí a gente vai crescendo. Esse é o e-mail, cfiscal@cefaz.es.gov.br, e as sugestões de melhoria e eventuais críticas podem ser feitas no e-mail, tá? Agradeço a vocês aí. Passar aqui agora para o Renato, que ele vai fazer a segunda parte da apresentação.